Boa tarde. Estamos iniciando agora essa live aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, vocês sabem que o nosso tema sempre é o arrebatamento. Vocês sabem que eu tenho essa missão de pregar o arrebatamento porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de vida para que eu possa pregar o arrebatamento. E essa mensagem é dada pelo Senhor. E eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu quero cumprir o que Ele me deu para fazer. Por isso, irmão, eu tenho tocado nesse assunto algumas lives. E essa aqui eu quero deixar bem claro o motivo de falar sobre esse assunto. Porque você pode ver Isaías 53, do 1, né? Do 1 a 12, tá, pessoal? Do 1 ao 12. Glória a Deus. Espera aí que mudou o negócio aqui. Vou apagar aqui. Do 1 a 12. Então, está aqui, Isaías capítulo 53, de 1 ao 12. Vamos ler lá. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da depressão e do juízo foi tirado. E de quem contará, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercede pelos transgressores. Amém? Isaías 53. Eu quero até falar aqui de uma particularidade. Esse capítulo aqui, os judeus até hoje não entendem esse capítulo. O judaísmo não entende esse capítulo. Porque ele fala aqui claramente aí do Senhor Jesus, né? Ele fala claramente do que ele passou, as transgressões que ele apagou, ele foi moído, castigado, crucificado. Então, tudo isso, meus queridos, essa é a realidade. Ele veio para nos salvar. Na realidade, irmão, eu costumo dizer que a principal missão do Senhor foi perdoar os pecados de muitos. Aqueles que o aceitam.
que aceita esse perdão. Eu pergunto, você aceita esse perdão? Porque a missão de Cristo na Terra, ele é o Criador de tudo, ele é o Senhor de tudo, mas veio à Terra para nos perdoar os nossos pecados. Então, a grande missão de Cristo na Terra, resgatar sim, salvar sim, mas a grande missão foi perdoar os nossos pecados. Porque sem perdão de pecado, como que ele pode nos salvar? Porque ele é justo, ele é santo, ele é fiel, tá? E a lei, as leis dadas por ele, mas ele falou assim: eu vim buscar meu povo e hoje nós somos salvos pela graça e perdoado pelos nossos pecados. Então ele veio para perdoar pecados. Essa é a missão de Cristo. Ele veio para perdoar seus pecados e os meus. Então nós temos que entender esse perdão e ver o valor que ele nos deu, mesmo nós ainda não merecendo. Ele preparou um plano de salvação em perdão. E esse perdão ele nos deu. Então, ele veio a primeira vez, como algumas pessoas dizem, né, alguns estudiosos, né, conhecedores da palavra, que foi o Messias sofredor. Isaías escreve aqui sobre o Messias sofredor. Só que Israel, o judaísmo, não aceita esse Cristo sofredor. Eles não aceitaram. Você pode ver que aqui, ó, ele fala aqui, ó, quem deu crédito à nossa pregação? Aí eu pergunto a você, quem deu crédito, está dando crédito à nossa palavra hoje, a palavra do Senhor? Quem está dando crédito? Quem está dando crédito à palavra do Senhor? E essa é a realidade. Quem está dando crédito ao arrebatamento da igreja? Essa é a realidade. Quem pode estar dando crédito? Né? Eu digo, irmão, com toda sinceridade no coração, amor, poucas pessoas estão dando crédito à palavra. Por quê do arrebatamento? Porque, irmãos, só quem acredita no arrebatamento, eu vou ser repetitivo aqui, são aqueles que estão se preparando para o arrebatamento. Se preparando em santificação, velho. Essa é a realidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, aqui está falando aqui do descrédito que há com a palavra. E a importância da palavra, irmão. A palavra é tão importante, a palavra de Deus é tão importante que ele falou que a palavra dele está sobre o nome dele. Olha, a palavra de Deus, a palavra que ele fala, a palavra que ele falou, a palavra que sai da boca dele, ele diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ele diz lá, no Salmo 138, claramente, que a palavra dele é superior ao nome dele. Porque o nome é o nome dado a ele, o título, o nome Deus. Vamos dizer assim, na verdade, Jesus já é Yeshua, né? Hamashia, lá na linguagem hebraica. Agora, essa é a questão, querido. Quem está dando crédito a essa mensagem? Eu prego isso dia e noite, dia e noite. Essa é a realidade. Que o Senhor está voltando, que o arrebatamento da igreja vai acontecer, e as pessoas não estão acreditando. Ah, mas eu acredito. Se você acredita, você está se preparando? Essa é a mensagem. E ele continua aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? A gente está vendo isso claramente, o descrédito da palavra, né? Muito grande o descrédito. As pessoas não acreditam na palavra, não. As pessoas hoje querem dar uma ajudinha a Deus. Lê a palavra, mas não espera no Senhor. Porque tem aquele Salmo 40, esperei com paciência. As pessoas não querem esperar, mas não, meu irmão. Agora tem que ser tudo assim, ó, para ontem. Não sabe esperar no Senhor, faz um pedido, uma oração, que Deus resolva logo. Deus não é mágico para ficar fazendo mágica na vida das pessoas. Muitas vezes ele deixa a gente passar por certas aflições para a gente dar valor a ele, para saber entender a ele. Uma vez eu estava levantando aqui para ir para o trabalho, na madrugada, bem cedinho, aí o Senhor falou assim no meu coração, eu estava indo para o trabalho. Confia em mim. Confia em mim. Confiar, meu irmão, é entregar tudo para ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia mais, e mais ele fará. Tem que confiar nele, acreditar nele.
Eu já falei para vocês, esse tempo que eu tenho de convertido, quantas coisas o Senhor já me libertou, quantas coisas o Senhor já me limpou, quantas coisas o Senhor já me deu vitória, quantas coisas o Senhor já tirou da minha vida, a sujeira, tudo, ele foi me libertando. Então, tem que esperar no Senhor. Aqui, então, eu vou voltando aqui a mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas não acreditam, não acreditavam em Noé. Não acreditavam em Noé, ele pregou 100 anos. Ele recebeu a mensagem com 500 anos de Deus para ele fazer a arca e entrou na arca por ordem de Deus com 600 anos. Então, ele levou uns 100 anos pregando a arca. Ó, e as pessoas chamavam ele de maluco. Com certeza, esse cara é doido. Quem está construindo isso aí? Naquela época, nem barco tinha, quanto mais navio. E chamaram de arca, né? Então, irmão, não é para rir, não. Eu estou rindo aqui, mas é de tristeza. O Espírito Santo de Deus está triste com a igreja. Está muito triste com a igreja. Ele quer ajudar, ele quer libertar, ele quer salvar, ele quer perdoar, mas as pessoas não querem. Por que que não quer? Porque não estão se preparando, olha só. E a quem se manifestou o braço do Senhor? O Senhor nos deu só a mão dele, não. Ele deu mão e braço. Vem cá, pegou e puxou. Estão perdoados os seus pecados. É só você entender esse perdão. E você já está perdoado. Há quanto tempo? Há 2000 anos atrás. O Senhor já veio à Terra e já nos perdoou. Mas nós temos que entender esse perdão, o aceitando e entregando a nossa vida para Ele, deixando Ele nos libertar, nos abençoar, nos santificar, nos purificar. Olha só, o 2. Porque foi subindo como renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca. Irmão, o que é terra seca? É onde não dá nada. Terra seca não nasce nada, não dá fruto, não dá alimento, não dá água, não tem nada, tem nada. E ele ali, naquele momento que Israel estava numa terra seca. Ele nasceu ali, viveu ali e levou a vida ali para passar por ali e perdoar nossos pecados. E ele veio como raiz de uma terra seca. E ele veio subindo, mas não tinha nem água lá na época, não tinha raiz é de secura, não tem nada. Uma terra seca não dá nada, é estéril. Não tinha beleza nem formosura. Então, Deus, quando veio à Terra, na pessoa do Senhor Jesus, ele, tipo assim, ele se... o ser humano que ele criou naquele ventre, né, de Maria, foi um ser humano, assim, natural. Não foi aquele, eu não creio que foi aquele louro de olhos azuis, aquele moreno bonitão, aquele de olhos verdes. Não, ele criou um ser humano normal, comum. Você olha para a pessoa, você acha até a pessoa não tem beleza. Eu vou falar de beleza aqui, porque a palavra fala sobre beleza. Não tinha beleza. Você quer que eu fale o quê? Não tinha beleza. Ele não tinha beleza. Era uma pessoa normal como nós. Tinha nada demais nele. Eu creio que não era aquele moreno bonitão, aquele louro bonitão, aquele... Não é. Aquele negro bonitão, não. Ele era um ser humano comum. Porque você sabe que tem essas cores, moreno, negro, ou a cor parda, tudo isso tem aquele louro, tem aquele bonitão, todos eles bonitão, mas eu acredito que não veio por aí. Ele veio numa pessoa comum, normal. Você olha, pô, isso não tem beleza nenhuma. Ele não veio aparecendo, ele não se apareceu. Ele não tinha beleza exterior. Ele se escondeu atrás daquele físico dele que Deus criou, que ele mesmo se criou. Ele mesmo, porque foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, você olhava para ele assim, acredito que até a cor dele era uma cor neutra. Tipo a nossa, assim, não tinha uma cor assim, porra, aquele camarada, tá vendo aquele louro, aquele moreno, aquele... Não, era normal. E não tinha beleza, nem formosura. Não, se não tinha beleza, não tinha formosura nenhuma. Olha só que coisa interessante. E olhando-nos para ele, não havia o quê? Boa aparência nele. Ele veio camuflado, querido. Ele veio camuflado de ser humano normal, comum. Você olha para a pessoa ali na rua, meu Deus. Normal. Aí passa aqueles caras bonitão, aí não. Aí a aparência não tinha aparência. Ele não tinha aparência, não era bonitão. O corpo dele não era, físico dele não era de beleza, de formosura. Ele não veio para aparecer, ele veio para perdoar pecados. Por isso que ele veio camuflado. Como assim? Ele veio no ser humano comum. Aqui, ó. E não havia nele aparência nele, para que o desejasse. Quem queria desejar uma pessoa que não tem beleza, que não tem formosura?
Ninguém quer olhar para ele. Olha para a pessoa normal, comum. Agora, passa a pessoa lá toda trajada, toda azul, verde, moreno, louro, não importa. Mas ele não, ele veio camufladinho, ele veio ali dentro daquele corpo ali, era Deus. Jesus Cristo era Deus. Dentro daquele corpo. Em João capítulo 1 diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, porque não reconheceram ele. Vai conhecer um ser humano comum, normal? Eu acredito que ele fala aqui de beleza, não tinha aparência, e não tinha, e para o qual nós não desejássemos. Então, olhar para ele é uma pessoa comum. Ah, acreditar no homem desse aí? Está falando, mas ele era Deus. Porque naquela época, Israel, ele tinha que olhar para a obra que ele fez. Não é pelo corpo dele, pelo físico dele, é pelo que ele fez. Israel não conseguiu ver a ressurreição de mortos, o aleijado andar, o cego enxergar, o leproso ser curado e ressurreição de mortos. Mas Israel não viu isso. Olharam para a aparência dele. Ah, de onde ele veio? Onde ele nasceu? Ah, nasceu lá no Cafundé do Judas. Não, ele não queria saber. Eles queriam saber de onde veio. Se veio de um palácio, se veio de uma família real, se veio da família de Davi. Eles queriam um rei. Mas ele veio como servo. Para quê? Para nos servir. O que ele nos serviu, irmão? A vida. Ele nos serviu com a vida dele. Simples assim. E nós não damos valor a isso hoje, porque nós não acreditamos na palavra. Essa é a realidade. A gente fala aqui, fala, mas as pessoas não acreditam que vai haver o arrebatamento. Tudo isso para dizer para você, se prepare para o arrebatamento. Essa mensagem toda aqui é para dizer para você, acredita que vai haver o arrebatamento. Como naquela época houve o dilúvio e as pessoas não acreditaram e Noé pregou 100 anos. Sozinho. Olha só, irmão, quem era Jesus Cristo nesse corpo camuflado que eu falei para vocês? Um ser humano comum. Mas não importava aquele corpo, não importava aquele ser humano comum, importava o que ele fazia, a obra que ele fazia, os benefícios que ele fazia. Ele trazia paz, ele trazia vida, ele trazia cura, ele trazia saúde, ele trazia vitória para as pessoas, ele abençoava, ele alimentava aquelas pessoas que estavam lá, milhares de pessoas com 5 peixinhos, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Então, ele alimentava o povo todo. E as pessoas não conseguiram ver Deus nele. Aqui no 3, ó, era desprezado. Irmão, quem vai olhar para um camarada comum aí na rua, aí, ó, um homem comum aí na rua, aí, até um mendigo ali, quem vai dar valor? Não estou falando que Jesus era mendigo, não, mas ele era uma pessoa comum. Quem vai dar valor a pessoa chegar ali, andar na rua, tá com um camelô ali, vendendo alguma coisa, não importa quem. Quem quer dar valor ao vendedor de banana, vendedor não sei de quê? Eu também já fui vendedor também, já fui camelô. Então, não fico desprezando ninguém, não. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ninguém queria ser pessoa natural. Essa pessoa que estava lá, ninguém queria formosura. Não tinha formosura, não tinha beleza, nada nele aparecia. Mas o que aparecia nele? As obras. As obras de longanimidade, de benignidade, de paz, de temperança, de vitória. Isso ele fazia, isso ele tinha com ele. Ele trouxe tudo isso, ele trouxe o perdão, ele trouxe a salvação e nos perdoou. Mas as pessoas veio para o que era seus e os seus não receberam. Está em João capítulo 1. Esse nome Jesus é nome sobre todos os nomes. O nome que se dá sobre todos os nomes, é Jesus Cristo. E o que é que nós temos que fazer? Nos arrepender dos nossos pecados, para ele nos perdoar. Então está aqui, querido. Era homem, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Irmão, imagine, homem de dores. Irmão, esse homem, ele sofreu muito. Que tu imagina você levando 39 chibatadas. Querido, ele era Deus. Tiraram a roupa dele e chicotearam Deus em Jesus Cristo 39 vezes. A coroa dele era de ouro, colocaram a coroa de espinho em Jesus Cristo, Deus, espinho. Irmão, a misericórdia de Deus não tem fim.
Olha, se fosse um ser humano comum como nós somos comuns, queria passar essas pessoas no cerol. Pô, cria o camarada lá e o camarada lá tá me agredindo, tá me colocando coroa de espinho, sabendo que a minha coroa é de ouro, puro. Eu nem sei se é de ouro, se tem coisa mais valorosa que é o ouro ou o diamante, não sei. Deve ser... A coroa de Deus deve ser, meu Deus, ouro cravado de diamantes e pedras preciosas. Eu não sei qual é a pedra mais preciosa que existe, mas eu estou falando de umas que existe mais, a matéria, né? Materialmente falando, o ouro e o diamante. Deve ter outras também muito mais caras, mas ele era Deus, em Jesus Cristo, aquele corpo que ninguém tinha beleza, não via beleza nele, ele foi crucificado, recebeu a coroa de espinho na cabeça, chicoteado 3 vezes. Não se imagina um ser humano cuspindo na face do Senhor Jesus, que ali representava o próprio Deus. Eles cuspiram em Deus, em Jesus Cristo, que é o Filho único de Deus. Mas as pessoas não param para atinar nisso. Ele veio para os seus, que era Israel, e os seus não receberam. Ainda bem que nós, depois de 2000 anos, acreditamos que ele é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, o próprio Criador, o próprio Senhor, e veio nos perdoar. Eu quero esse perdão, eu desejo esse perdão. Está pensando que é fácil, irmão? Fácil não é. Estou há 45 anos no caminhada, como eu falo sempre aqui, não descanso de falar. O Senhor já me libertou de muita coisa, muita coisa. Ninguém é perfeito, irmão, mas nós buscamos a perfeição, entenda isso. Não somos perfeitos, mas não buscamos a perfeição. Largar um pecadinho hoje ali, outro pecadinho amanhã, vai largando, largando, daqui a pouco você está com pouquíssimos pecados, irmão, e vai levando. E o Senhor te perdoando, e você perseverando. Então, irmãos, você vê, aqui, ó, entre homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, que com certeza, eu vou dizer para vocês, ele foi carpinteiro até 32 anos e 11 meses. Quando foi 33, ele começou o ministério dele. E ele foi auxiliar do pai dele lá, terreno, José, né? Pai de criação. Ele foi carpinteiro. Eu não tenho dúvida disso. E como um dos que os homens escondiam o rosto, irmão, quem vai querer ficar lidando com pessoas comuns, naturais, talvez não tenha nada para dar financeiramente para ninguém, ninguém vai ficar ali bajulando o camarada se não tem nada para te dar. Eu creio que Jesus Cristo ele fez tudo isso, ficou quietinho na dele, até 32 anos ali, fazendo cadeira, madeira, devia fazer mesa, naquela época mesa e cadeira devia ser muito. Fazia muito, ele fazia escada, devia fazer muita, assim, esses trabalhos, porque ele era carpinteiro. Tudo isso para quando tem 33 anos, ele começou o ministério dele. Sabe por que ele começou o ministério dele com 33 anos? Quando foi 32 anos que ele fez, quando ele ia fazer 33, né? Ele começou o ministério dele. Né? Não, 33 e meio, não, começou com 32, se eu não me engano, o ministério dele. Por quê? Ninguém acreditava em homens com menos de 30 anos de idade, não, irmão. Ele veio numa idade da razão. Porque com 30 anos, ele já saiu da adolescência, ele já tem 30 anos de idade, já não tem como errar. Por isso que ele começou com o tempo, porque com 20 anos, quem acredita nele? 20 anos de idade. Mas não, ele começou com 30, 32, por aí. Por quê? Para ele fazer essa grande obra. Que, na realidade, ele levou 3 anos e meio aqui na Terra pregando o Evangelho. Ele começou com os 30, agora uns 32 anos até 33, foi só ressurreição de mortos e as grandes obras as grandes obras. Tá? Mas ele levou 3 anos e meio aqui pregando o Evangelho. Glória a Deus. É forte, é forte. O arrebatamento da igreja está aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Por que eu peço para você se inscrever? Para que você ajude outras pessoas a receber essa mensagem. Amém?
deixe seu like. Deus abençoe e essa mensagem vai continuar. A paz.